E aí, oitavo ano, beleza? Professor Alan aqui para falar sobre a trilha 3, que vai ser a última trilha dessa primeira unidade do oitavo ano ou quarta unidade do ano contínuo. Vocês escolhem. Eu estou preferindo voltar para a primeira, né? Então tá ali escrito primeira unidade, que já vai se encerrar daqui a 3 semanas, por isso que esse é o nosso último conteúdo. É a trilha 3, deixa eu confirmar aqui, isso, a trilha 3, Corporações e Organismos Internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Na verdade, essa primeira parte aqui, vocês estão vendo ali que ele fala que a parte 1 vai ter uma parte 2. Essa primeira parte aqui, ele é mais um momento para introduzir, para começar a tratar dos conceitos de uma parte da geografia que é muito importante, que é a geopolítica. Geopolítica, como o próprio nome diz, a gente vai estar juntando agora os dois. Os estudos sobre a Terra e sobre como o ser humano interage com a Terra, que são próprios da geografia, vão agora se articular também com os estudos da política, ou seja, como os seres humanos estão organizados na Terra em torno de países, em torno de nações, em torno de territórios e fronteiras, a gente vai estudar esses conceitos e como, principalmente, esse é o principal ponto da geopolítica, como esses países interagem entre si, certo? E é isso que significa a geopolítica, né? Como é que funciona a interação entre países e, principalmente, né, como é que funcionam as relações de poder entre países, né? O que são as potências políticas, quais são as potências políticas e econômicas do mundo e como elas exercem seu poder sobre outros países. Beleza? Então a gente vai falar aqui de geopolítica, os conceitos básicos de geopolítica que são território, fronteira, nação, estado e soberania, o conceito de potência e o conceito de organismos internacionais. Beleza? Vamos lá então. Geopolítica, o que que é? Geopolítica é a área que estuda as relações de poder entre os estados, países e nações do mundo, considerando as vias diplomáticas e as vias militares, e considerando também que todos os países têm direito à autodeterminação sobre o seu próprio território, o que torna toda a questão mais complexa, né? Porque assim, cada país do mundo tem o direito à autodeterminação sobre o seu próprio território, tem o direito a administrar e a gerir de forma independente o seu próprio país. Essa semana, inclusive, né, o Brasil está comemorando 199 anos da sua independência com relação a Portugal. Então, comemorar a independência é comemorar esse direito à autodeterminação, certo? Portugal não tem mais direito a definir como o Brasil pode administrar a sua vida, pode administrar a sua política, a sua economia. O Brasil agora autodetermina a sua política, autodetermina a sua economia, sem contar com a intervenção de nenhum outro país de fora, seja Portugal, seja outro país. Porém, como a gente vive num mundo em que os países estão articulados, um mundo globalizado, existem países que influenciam outros países, certo? E essa influência ela pode acontecer pela via diplomática, que é esse espaço de diálogo e de debate entre representantes dos países, embaixadores e diplomatas, de forma bilateral, né? A gente tem toda hora aí um presidente que viaja para o país ou o Brasil recebendo presidentes de outros países, né? Então por isso que a gente chama de bilateral, ou seja, a conversa direta entre dois países, ou dentro dos órgãos internacionais. Aqui eu coloquei o exemplo da Organização Mundial de Saúde, que aí, por exemplo, a gente está vivendo um momento da pandemia que exige uma articulação global para conseguir combatê-la. Então, a melhor forma de combater essa articulação global é juntar todos e a maioria dos países para lidar com essa questão. Essa é uma via diplomática porque está baseada no diálogo, no debate, na conversa, mas existe também a via militar, que é essa demonstração de força bélica entre países, no sentido de impor a vontade de um país sobre o outro por meio da violência. E aqui, gente, é importante você prestar atenção no nome demonstração de força. Essa demonstração de força ela pode ser uma demonstração de força ativa, ou seja,
um país simplesmente joga mísseis, ataca e invade um outro país, ou pode ser simplesmente a demonstração de força de dizer, olha, eu tenho determinado armamento, eu posso atacar você quando eu quiser, certo? Você pode ser também a própria ameaça de utilização da força bélica. E aqui a gente tem exemplos para os dois casos, né? No caso dessa demonstração de força bélica ativa, a gente tem um exemplo, deixa eu ver um exemplo atual, é o próprio Talibã. O Talibã no Afeganistão, ele tomou Cabul novamente, ele tomou o poder no Afeganistão. Por quê? Porque ele tinha a força das armas e ele conseguiu invadir o Afeganistão e tomar o poder no Afeganistão, inclusive botando o exército mais poderoso do mundo para correr e para recuar, que é o exército dos Estados Unidos. Por outro lado, a gente tem o exemplo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte constantemente faz exercícios militares no Mar do Japão para dizer o que? Eu tenho a capacidade de jogar, e também faz testes nucleares, né, para dizer o que? Eu tenho capacidade de atacar o Japão, eu tenho capacidade de atacar a Coreia do Sul, eu tenho capacidade de atacar os aliados dos Estados Unidos que estão próximos de mim, certo? E eu tenho também capacidade de fazer um ataque nuclear. E isso faz com que a Coreia do Norte possa manter o seu regime sem sofrer nenhum tipo de invasão dos Estados Unidos, que é um franco opositor ao comunismo da Coreia do Norte. Então vocês percebem aí como é que funciona a diplomacia, né? Ela pode funcionar pelo diálogo, mas pode funcionar também pelo lado da força e da imposição da sua vontade pela força, ou pela demonstração de força, né? Bom, mas vamos lá. Os conceitos básicos da geopolítica, que são 4, né? Território. O território é definido como uma área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja animal ou humana. Quando a gente fala aqui de um território de um país, a gente fala que é toda a terra, toda a porção da terra, na verdade, que é administrada por um estado, por uma nação, e que é delimitada por uma fronteira. E o que é fronteira, né? Fronteira é essa linha física ou artificial que separa áreas geográficas e são conhecidas principalmente por serem limites políticos e por separarem países. Uma fronteira também descreve a área controlada por um poder administrativo ou político, ou seja, a fronteira, a gente define o limite do território. O limite do território. Então, o Brasil, ele administra o território que vai do Oiapoque ao Chuí. Abaixo do Chuí, que é o nosso ponto mais ao sul do país, você já tem a Argentina. A Argentina já é um outro país e o Chuí é essa fronteira entre o Brasil e a Argentina. Certo? O Brasil não pode administrar o que está para lá do Chuí, assim como a Argentina não pode administrar o que está para cá do Chuí. Beleza? Nação, o que é nação, gente? Nação já é um termo para se referir ao grupo de pessoas, já é um termo para se referir ao povo. Mas um povo que compartilha uma mesma origem étnica, uma mesma origem cultural, um mesmo idioma e costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. Então, assim, uma nação, gente, é essa construção em torno de uma identidade nacional, não de uma identidade que um povo possui para ele se identificar com determinada nação, com determinado país. Aí assim, né, existem vários conceitos sobre o que seria a nacionalidade brasileira, né? A cultura brasileira relacionada a samba, relacionada à antropofagia, relacionada à antropofagia cultural, né, gente? Pelo amor de Deus. Relacionada à mistura de raças, né? O branco, o negro, o índio, que formou a cultura brasileira. A gente tem as culturas de matriz africana, né? O candomblé, a capoeira. A gente tem as culturas indígenas. Tudo isso faz parte da nossa construção de nacionalidade, que se tentou construir de uma forma relativamente homogênea, mas também tem muita violência envolvida nisso. Mas ainda assim, tudo isso faz com que a gente se identifique como brasileiro, certo? E aí você entra também outros símbolos, como
a bandeira, como o hino e por aí vai. O Estado, por outro lado, ele entende-se como uma unidade administrativa de um território, ou seja, é o governo, é quem vai administrar esse território, o povo que está dentro desse território. Ou seja, gente, não existe Estado sem território e a principal função do Estado é defender e administrar bem esse território, certo? É impedir que o território seja ocupado por pessoas ou por países ou por outros países. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem, ao menos em tese, os anseios da população que habita o seu território. E, ao juntar essas 4 características no território, a defesa de fronteiras, a identidade nacional e o Estado, nós temos o Estado-nação, que é o sujeito, né, que é o ente da geopolítica, é o sujeito que age dentro da geopolítica, né? Quando o Bolsonaro vai lá para fora falar, ele não fala enquanto Bolsonaro, ele fala enquanto Estado-nação brasileiro. Assim como o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, quando ele vem para cá ou vai para outro país, ele não fala enquanto Joe Biden, sujeito particular, ele fala enquanto o Estado-nação Estados Unidos. Certo? Eita, nós. Bom, dentro disso, gente, a gente tem um outro conceito também que é muito importante, que são as potências políticas e econômicas, as superpotências, as potências mundiais. Como a gente viu lá, todo Estado-nação ele possui soberania, o quinto importantíssimo conceito de geopolítica, ou seja, o direito de administrar seu povo e território da forma que melhor lhe convier, sem que nenhum outro país possa intervir nas suas questões internas. Soberania, gente, é um outro nome bonito, pomposo para independência. O Brasil é um país independente de Portugal, então o Brasil ele tem esse direito todo aí de administrar seu povo e seu território da forma que melhor lhe convier e que não diga respeito ao que o Portugal acha ou deixe de achar sobre isso. Certo? Todos os países independentes do mundo têm esse direito à soberania. Todos os países que são reconhecidos como países têm esse direito à soberania. Quando a soberania de um país não é reconhecida por outro, isso pode significar que esse país entre em conflito ou para ter a sua soberania reconhecida ou para ser aglutinado por outro país que não reconheça a sua soberania. Mas assim, esse é o conceito de soberania e ele é básico na geopolítica. No entanto, todos os países do mundo estabelecem relações entre si. Como eu já falei, né, nós estamos em um mundo globalizado. A gente está em um mundo globalizado, ou seja, há interação entre os países constantes. E essas relações elas podem ser relações de igualdade, relações diplomáticas, de diálogo, de conversa, de convencimento de um país para o outro, ou relações desiguais, que são as relações de hegemonia política, cultural, econômica ou bélica. E aí, gente, quando a gente trata dessas relações desiguais, dessas relações de hegemonia entre países, nós estamos falando das relações de potências. Os países que conseguem, por diversos meios, impor a sua vontade sobre outros países são chamados de potências. Certo? Então, nós temos aqui exemplos como a China e os Estados Unidos, que a China e os Estados Unidos têm poder econômico, os Estados Unidos têm poder bélico, e eles conseguem, com isso, impor suas vontades a diversos países do mundo. Sei lá, a China fala, por exemplo, assim, uma coisa básica, né? A China diz para uma empresa de cinema dos Estados Unidos que ela não quer que uma determinada mensagem seja passada nos filmes. Caso contrário, esse filme ele não vai ser exibido na China. Aí você pode pensar, não vai ser exibido na China, mas vai ser exibido em um bocado de lugar. Mas a China, gente, a China tem 1 bilhão de pessoas, é 1 bilhão de consumidores. Ninguém quer abandonar 1 bilhão de potenciais consumidores. Então, esse é um elemento que a China utiliza para impor a sua vontade sobre outros países, sobre outros mercados. Além disso, né, a China também é
um país que tem uma, uma, uma planta industrial tecnológica muito avançada. Tanto é que hoje a China foi o primeiro país a desenvolver a tecnologia do 5G. E essa tecnologia do 5G que amplia fortemente o potencial das comunicações entre celulares e entre aparelhos e possibilita várias questões de mercado, ela também foi utilizada pela China como instrumento de impor determinadas vontades a determinados países, inclusive o Brasil, certo? Os Estados Unidos também fizeram a sua tecnologia 5G e também estão pressionando o Brasil para terem o seu 5G. Então vocês percebem que há diversos meios, e aí quanto mais poderoso for um país, mais meios ele vai ter para impor a sua vontade sobre outros. Há diversos meios pelos quais as potências impõem a sua vontade sobre outros países, certo? E elas podem ser potências mundiais, né, como a China e os Estados Unidos, ou potências regionais. O próprio Brasil, por exemplo, gente, o Brasil é uma potência regional na América Latina e na América do Sul, principalmente, porque o Brasil é a maior economia e o maior mercado consumidor do nosso continente, do nosso subcontinente, né? Então o Brasil tem essa capacidade de impor a sua vontade sobre outros países da região. Assim como a Alemanha na Europa também, né? A Alemanha controla o euro, a Alemanha controla as políticas financeiras da Europa, e com isso ela consegue também impor a sua vontade sobre outros países, como eles fizeram com a Grécia, como eles fizeram com a Irlanda, com Portugal, impondo medidas de austeridade, por exemplo. Deu para entender, gente? Esse assunto ele é um pouco complexo porque ele envolve determinados conceitos, mas também a quebra desses conceitos, né? Então é importante estar sempre de olho nas nuances, nos detalhezinhos dele sempre, né? Bom, e como o próprio assunto falou, né? A gente chega nos organismos internacionais. E o que é isso, né? São entidades que agregam vários países ou todos os países do mundo no sentido de promover o diálogo e a articulação de ações globais entre os países. São também espaços de exercício da hegemonia e do poder das potências sobre outros países. A ideia dos organismos internacionais, gente, é tentar criar o que é chamado de governança global. Existem questões que precisam ser enfrentadas de forma global e as fronteiras, a soberania, a ideia do Estado-nação, ele acaba atrapalhando isso. Um exemplo a gente viveu agora, a própria pandemia. A pandemia ela se globalizou, ela exigiria ações globais para que ela pudesse acabar, porém o que aconteceu é que, como cada Estado-nação tentou enfrentar a pandemia da sua forma, a gente tem locais como o Brasil, em que os casos ainda estão explodindo, e locais como na Europa, em que o número de casos já está diminuindo, já chegou até a zero. A Nova Zelândia, por exemplo, que é um país da Oceania, uma ilha, estava sem casos até 4 dias atrás, por exemplo, né? Até o dia 1º de setembro. Mas para que ela pudesse acabar de forma mais rápida e mais eficiente, era necessário ter ações globais, e os organismos internacionais eles tentam, né? Nem sempre tem sucesso, mas eles tentam produzir essas ações globais envolvendo todos os países. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma foto da Assembleia Geral da ONU, que nada mais é do que uma assembleia de todos os países membros da ONU. Os presidentes dos países, os embaixadores dos países, eles vão para essa assembleia falar sobre o seu país e falar sobre as questões globais que afetam o seu próprio país e também negociar as ações globais que a ONU vai tomar daqui para frente, certo? E aí entra o que eu falei logo depois. Esses espaços eles não são apenas espaços de articulação de ações globais, mas também espaços de exercício da hegemonia e do poder de um país sobre o outro. Então, hoje em dia, questões que envolveriam conflitos entre países, elas se resolvem dentro dos gabinetes dos organismos internacionais. E aqui eu coloquei 2 exemplos, mas existem vários organismos internacionais diferentes. E aí, lembrando, né, nenhum desses organismos internacionais tem poder de
influenciar diretamente na política de um país. Porque rola muita fake news sobre isso, né? Que a ONU está impondo política para o Brasil, que a ONU está impondo política para os Estados Unidos, que a OMS está impondo política para determinados países. Não. O como todas essas entidades respeitam o princípio da soberania que eu falei anteriormente, nenhuma dessas entidades pode impor algo que o próprio país não acolhe. Então, o que, que ele faz? Ele sugere, o país traz para dentro do seu ordenamento jurídico, do seu Estado, para discutir, certo? O presidente vai para o Congresso Nacional, vai para o Senado, passa por comissão, enfim, passa por todo o processo democrático de discussão dentro do próprio país e caso o país aceite, aí sim a medida é tomada. Mas a ONU não tem nenhum poder de impor algo que o país não adote de forma soberana. Deu para entender? E aí, como eu falei, né, principais organizações, a ONU é a Organização das Nações Unidas, que é esse órgão internacional. O grande órgão internacional do planeta, no grande organismo internacional do planeta, que articula todos os países do mundo para discutir questões internacionais em diversos âmbitos, né? E aí dentro da ONU ela existe como uma entidade própria, né, que articula os países, mas dentro dela você tem várias outras entidades, né? A ONU é como se fosse um guarda-chuva que agrega outras entidades específicas, né? Na saúde, por exemplo, a gente tem a OMS. Na educação tem a Unesco. Nas questões de infância, a gente tem a Unicef. Tem uma entidade que controla os conflitos internacionais. Ou seja, antes de entrar em guerra, grande maioria dos países que assinaram o acordo da ONU firmaram esse acordo também de, antes de entrar em guerra com alguém, trazer essa discussão para um conselho chamado Conselho de Segurança, onde o conjunto dos países do mundo vai afirmar, vai votar favoravelmente. Ao contrário, a ideia de se essa guerra, se esse conflito ele é justo ou não, certo? E outra entidade que eu coloquei aqui foi o Fundo Monetário Internacional, que esse daqui é mais focado para economia. É assim, um conjunto de países que formou esse fundo, investe nesse fundo, dá dinheiro para esse fundo durante algum tempo. Para quê? Para que esse fundo ele possa emprestar dinheiro a outros países que necessitem desse dinheiro para alguma situação financeira de dificuldade. Porém, esse Fundo Monetário Internacional ele é uma das maiores entidades de imposição de hegemonia para outros países. Por quê? Quando o FMI empresta dinheiro para outros países, ele também empresta dentro de um contrato que exige que o país altere as suas políticas. E aí sim a gente tem uma intervenção mais forte, né? Mas aí o país ele é meio que obrigado a aceitar, porque ou ele aceita essa mudança das políticas, ou ele fica sem dinheiro para fazer as suas questões mais básicas, né? O Brasil viveu muito isso, né? Do problema dos empréstimos do FMI e das mudanças da política nacional durante a década de 90, durante os governos FHC, né? Mas é isso. Alguns exemplos que eu dei aqui para vocês. Eu quero que vocês, gente, leiam esse primeiro ponto aqui, leiam esse segundo ponto aqui também e façam essas questões aqui de baixo, ó. Tá vendo? Da caixa 1, 2, 3 e 4. Belezinha? Ele vai tratar basicamente do que a gente já tratou aqui. Ele vai tratar também de outras questões que vão estar nos textos que eu passei para vocês, para que vocês fiquem de olho nesse conteúdo. Belezinha? Então é isso, gente. Um abraço a todos e todas e até mais. Tchau, tchau. Tchau.